Olá, investidores! Hoje, dia 27 de junho, 6h05 da noite, estamos iniciando o nosso giro de gráficos semanal. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou analista pleno e economista. Hoje vamos falar sobre o aspecto gráfico, vamos falar do Ibovespa diário, gráfico semanal, vamos falar do dólar, vamos falar do mercado americano, das DIs, índices setoriais e diversos ativos aqui que eu separei, escolhi para passar uma análise para vocês. Então, se vocês gostam desse conteúdo, deixa o like no vídeo, comentem no vídeo, podem perguntar no vídeo que a gente consegue responder ao longo da semana. E se inscreva no canal, você que está chegando agora, ativa o sininho aí e dê o like no vídeo, como eu falei, compartilhe ele com os amigos, porque é fundamental para o crescimento da Turbo Invest. Vamos começar Ibovespa gráfico diário. O Ibovespa bem de lado, né? Desde final de maio, tivemos aquele rally de alta no mês de abril e maio, e final de maio o Ibovespa começou a lateralizar entre a região de 140 mil pontos e a região de 134 mil pontos. Então, nesses 6 mil pontos, o Ibovespa está lateral, com as bandas se estreitando, as bandas de Bollinger, são essa roxinha aqui, que eu utilizo bastante para buscar oportunidades em relação à volatilidade. Então, elas estão se estreitando. O mercado essa semana ficou bem de lado mesmo. Ontem tivemos uma reação positiva, com o Ibovespa subindo 0,99 e hoje deixa um candlezinho, que é um side barra aqui. É um candle pequeno, bem pequenininho, com baixíssima volatilidade hoje, onde a bolsa caiu 0,18. Fechamos hoje com o Ibovespa em leve queda. Mas, assim, continuamos totalmente otimista com a Bolsa brasileira. Primeiro porque a gente acha que o ciclo de alta de juros se encerrou. Segundo que a gente vê o estrangeiro com um interesse no Brasil nesse momento. A gente vê a entrada de mais de 30 bilhões de janeiro a junho, então há um interesse. Agora, em junho, deu uma desacelerada essa entrada, mas tivemos entrada no mês de junho. Claro que falta segunda-feira ainda, mas tivemos entrada também no mês de junho. Então, eu continuo otimista porque a tendência principal do gráfico é de alta, a primária é de alta, a secundária é de alta, a terciária é lateral. Está lateralizando, dando descanso. O IFR, índice de força relativa, já está em patamares excelentes por uma nova pernada de alta. Agora é só aguardar mesmo para a gente buscar novas altas. A gente vê aqui o semanal, o Ibovespa no gráfico de semanal deixar um doji, onde a gente tem um corpo pequeno e sombra inferior e sombra superior. Então, a gente tem um candle doji. Qualquer superação de máxima de semanal firmada na semana é retomada do movimento de alta. No semanal também não estamos mais com sobrecompra, isso é bom. Está exatamente na 9 a 21, cada vez chegando mais. Então, acreditamos aí que esse mês de julho a gente pode ter boa alta no Ibovespa. A gente tem gatilhos de alta, tanto a nível de juros, né? Talvez os juros americanos começam a cair em julho. Isso pode ser de grande valia. E também temos aí as pesquisas de eleitorais que estão saindo e estão colocando uma queda de popularidade do presidente atual. Isso pode ser um gatilho também de alta. Acredito que o segundo semestre vão ter esses gatilhos. Provavelmente o segundo semestre. E a nossa bolsa vai começar a precificar a redução de juros, provavelmente agora julho, agosto, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então vamos ficar de olho e atentos aí aos movimentos de mercado. Por isso que eu chamo você, convido você a participar do nosso grupo de recomendação de swing trade, position trade. Carteiras de longo prazo também temos, small caps, dividendo, valor. Inclusive, pessoal, até dia 10 de julho a gente vai estar informando a nova carteira da Turbo Invest lá no nosso site. Então, se você tiver interesse em pegar uma carteira nova, que vão ter várias small caps recomendadas e com potencial de subir 100, 200, 300%, claro que a gente coloca sempre o nível de risco para as pessoas,
E a gente pode ter muitas altas, a gente pode ter bons ativos subindo. Então, quero fazer esse convite para você. Vou deixar o link na descrição do vídeo para que você faça parte do nosso grupo de Telegram e receba tudo, orientação, tudo que você precisa para ser um investidor de sucesso ou um trader de sucesso. Tá? Dólar. O dólar caiu, né? Fechou hoje com uma alta de 0,02, mas essa semana foi mais uma semana de queda para o dólar. A gente está muito próximo aqui dessa linha amarela que eu tracei lá atrás, falando que o primeiro alvo era esse aqui, né? E chegando aí no primeiro alvo em 5,40, tá? Não tem retomada no dólar por enquanto, tá? Mercado americano segue muito forte, né? Estamos abrindo bandas de Bollinger, inclusive, muito forte, rumo ao rompimento do topo histórico novamente. DIs tendência de baixa, e eu falei para o pessoal do grupo, estou falando para o pessoal do grupo, que está prestes a abrir a banda de Bollinger. Quando abrir as bandas de Bollinger, o mercado vai começar a precificar a queda de juros no Brasil. Eu acredito que vai vir aqui nos 12. Isso aqui é de grande valia e grande força que a gente vai ver nas small caps. A gente está muito otimista com as small caps, por isso a gente vai colocar a carteira lá até dia 10 de julho, tá bom? Muito otimista, as bandas de Bollinger se abrindo, vai embora, isso aqui vai descer a ladeira, tá? A gente pode olhar até o índice small mesmo, o índice small caps, para dar uma olhada aí, dar uma conferida como é que tá. Então, o índice que ainda está lateral, né? Na terciária, mas o movimento todo de alta. A gente tem muito, mas muito potencial de alta. Olha as small caps, onde a gente pode ir 153, então 50% no índice. Nos ativos que recomendamos, a gente pode buscar 100, 200 ou até mais, tá? Índice de consumo lateral, né? Depois de uma sequência de alta, descansando aí próximo à banda inferior de Bollinger, tá? Índice de imobiliário caiu 0,13 hoje, forte, tá bem forte índice imobiliário, nem lateral tá querendo já ir embora outra vez, né? IMAT hoje subiu 0,07, mas tá bem fraco o IMAT, numa lateralização, mas numa primária de baixa, né? Numa primária de baixa, mas numa lateralização aqui. Então, índice financeiro que segue forte, hoje inclusive caiu bem leve, mas segue bem forte, inclusive acima das médias de 9 e 21 períodos, a ponto de ir embora outra vez. Vamos olhar os nossos ativos que eu separei para vocês. Então vamos lá, 300, um ativo que eu acho que está ganhando força. Primeiro ativo que eu separei para você. Hoje o candle não foi muito bonito realmente, mas eu acredito que esse ativo está querendo ir embora. A gente pode botar até nos 60 minutos para você ver como esse ativo já abriu bandas, foi embora e agora faz uma correção, tipo um pullback. Eu acho que esse ativo está interessante para trade, tá? Inclusive também para longo prazo. A 300, que a gente é super otimista com a empresa. Acho que vai ter muita alta para essa empresa aí ao longo dos próximos anos, tá? A empresa cresce muito, tá? Ânima Educação, outro ativo que eu chamo a atenção, porque está lateralizando depois dessa alta fantástica que a Ânima deu, está se preparando para uma nova pernada de alta, tá? Então vamos ficar atento à abertura dessas bandas de Bollinger. Por enquanto, ainda nada, tá? Allos, essa aqui já tem gatilho de alta, inclusive a gente já recomendou, e tem gatilho de alta aqui nesse candle de compra, tá ficando de lado um pouquinho para depois ir embora novamente. Galo está bonito, o ativo está bem bonito. Outro ativo que está bem interessante é MYPK3. E aí, se superar a máxima de hoje já subiu 4,38, superar a máxima de hoje, acreditamos em mais altas para a MYPK3. Fiquem de olho nesse ativo. Vivara, que já demos o gatilho de alta lá, superou a máxima de ontem. E eu acho que vai abrir as bandas e vai voltar a subir bem, tá? Vivara aí. Dá para comprar com stop na mínima de 24,65 ou na mínima de ontem, com stop menor.
tá? Moura do B, outro ativo que está interessante, deu um candlezinho de alta aqui, para mim é gatilho de compra, só que deu uma caída nesses dias, acho que a próxima candle de alta é uma compra claríssima em Moura do B, acho que está muito bonito esse ativo, tanto a nível de gráfico quanto de fundamento. Moura do B vai entrar em Minha Casa Minha Vida, Moura do B está crescendo horrores, está aumentando margem, está muito bem focada no Nordeste, tá? Alpargatas está com uma banda de Bollinger mais estreita de todas. Acho que vai ter muita pancada nesse ativo depois das altas e também da melhoria nos seus resultados, tá? Vamos ficar de olho em Alpargatas também na abertura de banda. Tá vendo que tem muitos ativos laterais, né? Mas a ponto de bala. Então, qualquer reação positiva, qualquer sinal positivo agora início de julho, a gente pode ter a retomada desses ativos todos. Panvel, a gente deu recomendação e está indo, está em andamento e está muito bem. Agora fica um pouco tarde de entrar, tem que esperar um pullback para entrar. Tá? E NBR 32, outro ativo que eu chamo a atenção, porque eu acho que já corrigiu suficiente para uma nova pernada de alta. Quem sabe aí uma superação aí da candle de hoje pode retomar o gatilho de alta. E a outra é a Tenda, que eu separei para vocês. Está linda, linda, linda a Tenda. A ponto de bala igual a Moura do B. Esse aqui vai embora, tá? Ativo que está muito bem também em termos de fundamento. Olha esse semanal da Tenda, tá sensacional, tá? Um pouquinho esticada no semanal, mas eu acho que vai ter outra pernada nesse ativo aqui, tá? Então vamos ficar de olho aí nesses ativos que eu separei para você. E aí volto a fazer o convite para você, você que fica aí no canal do YouTube só ouvindo dicasinha. Entra aqui no na nossa Turbo Invest, tá? Você vai ter toda a orientação do mundo, tanto para investimento, para aumento patrimonial, quanto também para trade, para buscar ganhos de curtíssimo prazo aí conosco. Vou deixar o link na descrição do vídeo, te espero na segunda-feira, tá bom? Um grande abraço para você, um ótimo final de semana, aproveite o final de semana, porque ele é único. E a vida é única. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!